Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse evento, a segunda jornada Literatura e Ditaduras. A gente batizou essa jornada como Corpo, Literatura e as Ditaduras Latino-Americanas. Hoje a gente vai ter uma roda de conversa que a gente também batizou como Diálogos Literários aqui com a Ivone Benedetti, a quem eu agradeço já de antemão por toda a gentileza. E só dar alguns recados antes, tá, gente? Vocês podem quem está aqui presente, depois isso aqui vai passar no YouTube, mas quem está aqui ao vivo no Zoom pode colocar as perguntas aqui no chat e também pode abrir o microfone e perguntar se quiser, porque a ideia é que seja um diálogo mesmo, uma coisa bem solta, tá? Então, vocês podem colocar as questões. Só fazendo uns outros avisos, na semana que vem, eu e a Amanda, a gente vai ministrar um minicurso sobre literatura, memória e ditadura, que é patrocinado, não, que é organizado pelo Centro do Professorado Paulista aqui de São Paulo, pelo Programa de Literatura da PUC de São Paulo, e tem o apoio da editora Carambaia também. Então, vocês estão todos convidados, podem entrar lá no site, na página do Instagram do grupo, e lá tem um link para fazer a inscrição. A gente vai fazer pegar um panorama assim, da produção literária dos anos 60 até esse evento, essa literatura produzida mais recentemente. Vamos pegar principalmente o livro Cabo de Guerra, tá? Que foi republicado aqui pela Carambaia, também a Carambaia está junto com a gente nessa também, e principalmente, além do Em Câmera Lenta, a gente também vai abordar mais o relato de uma busca, mas vamos passar por outras produções também, então estão todos convidados, e estão todos convidados também a participar do Clube de Leitura do Literatura e Ditaduras, que é para a gente ter uma discussão, onde a gente tem uma discussão mais solta, né, uma troca de impressões de leituras para a gente pensar essa produção, principalmente da literatura da América Latina, relacionada às ditaduras também da América Latina, que foi daí que a gente discutiu muito o livro da Ivone Benedetti, O Cabo de Guerra. Tá? O próximo encontro, se eu não me engano, acho que é 22 ou 24 de novembro, e vai ser do Cenário de Guerra, da Andrea Jeftanovich. Tá? Então, vocês também estão todos convidados a participar, tanto do minicurso, quanto do clube de leitura, tá bom? Aí agora eu vou apresentar a Ivone Benedetti. Bem-vinda, Ivone, muito obrigado aí pela participação. A apresentação que eu vou fazer vai ser com base na mini bio que tem no seu próprio livro, tá, Ivone? Então, Ivone Benedetti nasceu em São Paulo, de uma família de imigrantes italianos e espanhóis. Cursou letras na Universidade de São Paulo, onde também defendeu tese de doutorado em literatura francesa, em torno da poesia medieval. Sua vida profissional dividiu-se durante muito tempo entre o magistério e a tradução. Traduziu autores como Eco, Sartre, Voltaire, Foucault, Vargas Llosa, Padura, entre outros. Estreou como ficcionista com o romance Imaculada, em 2009, que saiu pela WMF Martins Fontes, que, através de seus personagens, percorre a história do Brasil desde a década de 20 até 64. A obra foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura de 2010. No ano seguinte, Ivone lançou o livro de contos Tem um Cavalo Alfarás, também pela Martins Fontes, e tem várias obras publicadas na área de tradução, organização de dicionários e língua portuguesa. Esse Cabo de Guerra ele saiu em 2016, e é curioso que tenha saído em 2016, que foi o ano do golpe contra a presidenta Dilma, e a Boitempo ela coloca aqui no final, só vou ler porque eu achei, tem uma charge da Laerte, acho que não vai dar para ver muito bem, né, por causa do tamanho da imagem, mas tem uma charge da Laerte aqui, e está escrito, publicado em maio de 2016, cerca de 50 anos depois dos acontecimentos que inspiraram esta ficção, no momento em que as instituições democráticas do Brasil são mais uma vez ameaçadas por um conluio de setores retrógrados do parlamento, do judiciário e do oligopólio midiático. Então, Ivone, seja bem-vinda, muito obrigado aí pelo aceite, e eu acho que a gente pode começar perguntando, assim, falando um pouco de você, né, como que você atravessou esse período da ditadura, se você talvez tenha ou não participado de alguma militância mais efetiva, assim, né, naquele momento, e também como se deu essa, né, a gente viu que você veio da tradução, como se deu essa transição entre a Ivone tradutora para a Ivone tradutora e autora também. Boa noite, eu que agradeço a gentileza do convite. Boa noite a todos, espero ter uma conversa, né, conseguir responder a todas as questões a contento.
eu vivi esse período, foi, assim, uma espécie de formação, né? Porque eu era muito jovem na época, e quando o golpe aconteceu em 64, eu era uma estudante do... Eu terminava o ginásio, o chamado ginásio. E o que mais me desgostou naquilo tudo... Bom, primeiro eu preciso dizer que a minha família se dividia em dois ramos, né? Então, o ramo materno era assim, um pouco mais alienadinho, e não estava muito a par dos acontecimentos, mas eu vivia no ramo paterno, né? Meus pais tinham se separado, eu estava sendo criada por um tio, né? Irmão do meu pai, que imediatamente já me esclareceu tudo o que estava acontecendo, então ele foi o meu grande guia durante bastante tempo. Ele logo assumiu posições de esquerda, e eu percebi, o que mais me incomodou naquele momento em que eu era muito jovem ainda, não foram as questões políticas, que eu não entendia muito bem, foi a carolice com que tudo ficou impregnado, de tal modo que hoje, quando eu vejo essa predominância da religião nas discussões, eu me lembro muito daquilo. Então, eu tinha um professor de latim, por exemplo, que entrava na classe e, antes de começar a aula, nós precisávamos rezar. E aquilo me incomodava profundamente. Então, eu já comecei a associar aquela questão política com uma, uma roupagem religiosa que era de um fanatismo incrível. Então, eram distribuídos livros, panfletos, uma série de coisas, propaganda anticomunista, e, assim, uma lavagem cerebral brutal. E, bom, depois eu entrei na faculdade, e como eu já vinha com aqueles meus pensamentos, aqueles meus princípios, né, antiditadura, imediatamente eu acabei me incorporando ao movimento estudantil. Então, eu comecei a namorar um rapaz que pertencia à Polop. Inclusive, eu coloco alguma coisa da Polop no romance. É uma realidade que eu conheci. Eu participei de algumas reuniões da Polop, não me identifiquei, não gostei, e acabei ficando bastante agregada à AP na época. Então, praticamente toda a minha atuação no movimento estudantil foi por meio da AP. E depois, quando uma leva da AP saiu e foi para a PCdoB, eu fui junto. Então, isso foi no fim de 68, depois da Guerra da Maria Antônia, como foi chamado, né? Que eu participei, eu estava lá. Então, depois disso, saiu bastante gente da AP e foi para o PCdoB. Eu acredito que, porque talvez o PCdoB estivesse oferecendo uma perspectiva mais concreta de luta ou algo assim. As táticas que eles ofereciam talvez parecesse, a mim pelo menos parecia, e às outras pessoas, mais palpáveis, né? Mais inteligentes, enfim. Isso foi em 68. Em 60, depois veio o AI-5, né? Em dezembro de 68. Em 69, eu precisei me afastar, porque já estava irrespirável. Todo mundo se afastou da universidade e começou a vida clandestina, né? A gente passou a viver clandestinamente. Então, eu
eu não tinha uma atividade, eu era mais de bastidores, eu não tinha uma atividade assim, de liderança, né? A polícia não me conhecia como uma líder, né? Como uma grande amiga minha, que acabou indo com outros para o Araguaia, né? Que foi a guerrilha do PCdoB. Quando a radicalização da luta armada, para mim, sempre pareceu impossível. Eu sempre achei que era suicídio. Evidentemente, eu não podia abrir essa minha manifestação assim tão sinceramente, porque as pessoas estavam convencidas de que, por meio de um trabalho de base junto ao campesinato, não é? Que era a tese deles, um trabalho de base junto ao campesinato, eles conseguiriam fazer uma revolução nos modos chineses, por exemplo, né? E a mim isso parecia utópico demais. Então eu acabei me afastando. Em 70 eu já não tinha mais nenhum contato com eles, né? Eu só fiquei sabendo depois da tragédia que foi aqui. Perdi muitos amigos lá, amigos do coração, gente que, se estivesse viva hoje, estaria prestando um trabalho muito bom para o país. Eram pessoas inteligentes, fraternas, movidas por um ideal muito bonito, né? Alguns poderão dizer que iludidas, mas o momento histórico é sempre um momento histórico muito específico. Em cada momento histórico você tem atitudes e pensamentos coletivos que caracterizam aquilo, e é de tal forma que depois você pensa, não podia ter sido de outra maneira, não é? E foi o que aconteceu. Pois bem, depois eu passei muito tempo afastada de qualquer movimento, né, de qualquer... eu me casei, né, me casei com uma pessoa que não era de direita, mas também não era de esquerda, e acabei me afastando de tudo, terminei a universidade, trabalhava, sempre trabalhei muito, dava aulas, etc. E quando o PT foi fundado, eu fui convidada a entrar. Mas eu não quis entrar. Eu não quis por questões particulares que eu prefiro não explicitar. Então é isso. Agora, a questão de ser escritora eu sempre fui. Ser escritor é uma coisa que você não escolhe. Você não escolhe ser músico. Você não escolhe ser compositor, você não escolhe ser pintor. Você é. Você tem o ímpeto de pintar, você tem o ímpeto de compor. E assim é também ser escritor. Agora, ser escritor, escritora, com publicação já é outra história, não é? Então, por exemplo, Imaculada era algo engavetado há muito tempo. Engavetado, literalmente, porque estava em papel, né? E era assim um núcleo que depois eu resolvi desenvolver já numa etapa avançada da minha vida, porque eu pensei, durante grande parte da minha vida, eu me questionei por que escrever. Eu queria saber por que escrever, eu queria racionalmente explicar por que alguém escreve. Qual era a utilidade de escrever? No momento que eu percebi que não existe utilidade, ou seja, você não escreve por utilidade, você escreve porque você escreve. E o que vai acontecer a partir do momento que você lança o seu texto está fora do seu alcance. Para que ele vai servir? Você não imagina. Você pode até imaginar, mas você pode errar. Então, a partir desse momento, eu falei, não, eu vou escrever, e eu vou ver o que dá, né? E, então, o que foi que aconteceu?
eu não parti da tradução para a escrita. Eu acho que foi o contrário. Eu acabei me tornando tradutora porque, de alguma forma, eu estava dando vazão à minha vontade de escrever. Eu escrevi através de outro. Eu precisei de uma fase de amadurecimento psicológico. O meu problema era psicológico. Eu precisava entender por que eu ia escrever e se tinha permissão para escrever. Eu tive um trauma com a escrita, e eu me fechei para a escrita durante muito tempo. Então, o que aconteceu era como se a tradução fosse um sucedâneo. E aí, a partir de certo momento, eu falei, não, eu vou largar o sucedâneo e vou escrever. E foi o que aconteceu. Ah, entendi. E esse, o Cabo de Guerra, foi publicado em 2016. Você escreveu ele quando, assim, antes da publicação? Eu comecei a escrever um pouco antes da publicação de Imaculada. Comecei a escrever um pouco antes da publicação, quer dizer, a Imaculada estava para ser publicada, eu comecei a escrever o Cabo de Guerra. E é interessante que eu queria partir, a minha ideia primeira era partir de um fato histórico, que é o relatório Cohen. Então, eu pensei assim, aquele negócio foi, eu comprei livros a respeito, eu li tudo a respeito daquela farsa, né, que foi a publicação de um golpe comunista que haveria, né, para justificar a exacerbação da repressão, né, da década de 30. Então, eu tinha vontade de escrever algo a respeito, mas eu pensei assim, puxa, já falei tanto da década de 30 em Imaculada, ela se passa, o núcleo dela é 30, é o governo, é o Estado Novo. Então, eu falei, já pesquisei tanto aqui que eu estava meio cansada, sabe? Falei, não, eu vou mudar de assunto. Aí eu comecei a pensar em toda aquela questão da ditadura que eu também estava com um pouco de bloqueio, né, para escrever sobre a ditadura, sobre as questões da ditadura, e foi aí que eu decidi. E comecei com a história lá de Santos, né? Eu tive uma visão, assim, né? É uma coisa interessante, porque muito do que acontece comigo é uma visão, é uma imagem. Por exemplo, Imaculada, eu parti de uma imagem também. Uma imagem, assim, concretamente, uma mulher num sobradão colonial, lá na janela, e um rapaz embaixo, no chão. E é interessante que a imagem vem já com uma história, né? E aí depois eu preciso desenvolver. O trabalho de desenvolvimento é muito cansativo, é muito longo. Mas o que é isso? De onde vem e tal? E em Santos, e a história de Santos também. Eu tive assim uma visão de um coronel em Santos, alguma coisa assim. Aí aquilo começa a ferver na cabeça, sabe? E quem é esse personagem, por que ele está lá, o que ele faz, tá. E o acidente, né, que é a origem de tudo, né, a partir do acidente que mata o rapaz, e tudo aquilo, eu falo, e aí o desenvolvimento do personagem, aquela história de Nazaré, uma coisa interessante, eu preciso ter o lugar onde eu coloco as coisas, eu preciso ter vivenciado aquele lugar. Eu não consigo fazer nada, colocar personagens num local onde eu não estive. Eu não consigo fazer isso. Então, por exemplo, Nazaré das Farinhas, quem viveu lá foi meu marido. E ele tinha recordações tão vívidas de Nazaré das Farinhas que houve um período da vida dele que foi assim, de uns 2 ou 3 anos, ele passou a adolescência lá, que ele sonhava toda noite com Nazaré das Farinhas. E ele me falava muito de Nazaré das Farinhas.
Então, o trem, a fábrica, as personagens, aquela coisa toda, aquilo tudo foi ele que me contou. E um dia eu fui para Nazaré das Farinhas, para sentir Nazaré das Farinhas, eu precisava sentir aquilo, né? A história do trem passando pela zona de Meretrício, aquilo era verdade, ele contava, entendeu? Então, aquilo tudo eu vivenciei através dele. Então, eu pensei assim, eu vou botar esse personagem como nascido em Nazaré das Farinhas. Então, você vê que é uma coxa de retalho que a gente vai unindo, né? Mais as vivências pessoais, e é assim que as coisas vão sendo construídas. Interessante, Ivone. E eu perguntei, assim, de quando você escreveu, a publicação é de 2016, mas eu perguntei quando, justamente para pensar, assim, se a Comissão Nacional da Verdade, porque a gente sempre pensa, assim, a literatura, ela vai, tem alguns eventos, assim, que tensionam a produção literária, como o Golpe de 64, né? A gente vai ter o Antônio Calado, o Inácio de Lara Brandão, o José J. Veiga, que é um escritor muito importante, assim, que a gente acha que precisava ler mais também, porque ele vai trazer metáforas e metonímias, assim, para pensar aquele regime, até para fugir da censura e trabalhar outras questões, assim, que é um autor bem interessante, assim, da gente pensar. A gente pode pensar também o próprio AI-5, né, que depois também vai desenvolver umas outras questões, a anistia, né, com o Gabeiro, os carbonários também, essa questão das diretas já, o próprio Tapajós, ali no final de 77, é curioso, só fazendo um parênteses assim, dessa pergunta que eu vou fazer, você disse dessas permanências, né, esse discurso religioso que se repete, assim, esse livro do Tapajós, aqui, em câmera lenta, tem o relatório do DOI-CODE, e a gente, por que o livro foi, por que ele foi preso novamente, e por que o livro foi censurado. E a gente lê o relatório dele, parece que a gente está vivendo, assim, é um 2022 novamente, porque são a mesma argumentação, assim, alucinada, descolada da realidade, e, assim, as coisas se repetem, basicamente as mesmas, assim, agora como farsa, como tragédia, né, como, enfim. Mas é curioso como tem essas permanências, né? Agora com um bufão, né? Exato, exato. E aí depois a gente pode até discutir um pouco essa questão da censura e da repressão, porque eu acho que o seu personagem suscitou uma discussão muito interessante no grupo, né? Mas então aí eu perguntei assim, até com um artigo do Ricardo Lises que eu li, que ele fala que a produção argentina é muito mais intensa sobre as questões da ditadura, porque a Argentina, né? Logo depois do final da ditadura já teve a Comissão Nacional da Verdade, entre avanços e recuos, assim, é um debate bem vivo ali na sociedade deles. Mas a Comissão Nacional da Verdade trouxe uma série de outras produções também, como a Adriana Lisboa, o Kuczynski, não só a comissão em si, mas todo aquele clima pré-comissão que tensionou. Então, a literatura, ela tensiona ela tensiona a movimentação do real, né? E esse real também tensiona as questões literárias. Aí eu perguntei de quando você escreveu para ver assim, foi nesse clima de comissão? Na verdade, ele estava escrito já quando a comissão se instalou. Uhum. Não houve influência da comissão, porque ele já estava escrito. Sim, sim. Por alguns anos para ser publicado, né? Eu ofereci para várias editoras. A WMF parou de trabalhar com ficção, né? Então, eu precisei batalhar outras editoras e não foi fácil, né? Não sei por quê. É interessante que depois que o romance foi publicado, ele teve muita repercussão, mas para conseguir editora não foi fácil, eu demorei alguns anos. Então, a comissão já estava, quando ele foi lançado em 2016, a comissão já estava terminando. Sim, sim. Ou estava terminada já, não me lembro exatamente. Eu sei que em 2016 a gente ainda falava da comissão. Fala do relatório produzido depois. Exato. Mas teve toda aquela movimentação social para se instalar a comissão e tal, interessante. E é interessante, aí teve uma outra leva de romances que vieram também tratando desse período, agora em outras perspectivas, tratando muito da figura do desaparecido. Eu acho que o seu livro, assim, além de ser muito bem escrito, todo mundo tem que ler, assim, ele traz na orelha do Kuczynski, né, o Bernardo Kuczynski que escreve a orelha do livro, mas eu acho que ele traz uma perspectiva bem interessante, assim, que é o do delator,
né? Acho que são poucas você chega a comentar isso em algumas entrevistas que eu vi você falando, você chega a comentar assim que a figura do desaparecido ela é muito evidente, as memórias de quem viveu, como a própria Renata Tapajós, o Gabeira, e as memórias também de quem participou da luta armada, de quem esteve exilado, mas a perspectiva do torturador, eu acho que poucos romances trouxeram. Tem um que eu acho que é eu não estou com ele aqui, eu estou com ele aqui perto, deixa eu pegar rapidinho, peraí. Tá, não é assim. Não sei se você conhece, Ivone, é o Torturador em Romaria, da Eloneida Studart. Mas a Eloneida foi presa, tudo, e aí tem toda uma questão como a gente desloca, né, a narração para conseguir falar de um trauma, né? Não se sabe se ela foi torturada ou não, porque ela nunca trouxe essa questão, mas ela coloca o torturador falando sobre a tortura. Interessante. E agora tem o seu, assim, falando dessa figura, desse narrador, né? E como se deu, assim, essa ideia de trazer o torturador, não, ele não foi o torturador, mas o delator. Como se foi mudar essa perspectiva? Como eu te falei, isso já estava em germe desde o início, porque eu estava pensando no relatório Cohen. Assim, assim. E eu estava pensando no autor do relatório. Eu estava pensando na perspectiva do autor do relatório. E então, daí para passar para um agente duplo, foi um passo, né? Agora, não foi fácil. Em muitos momentos eu tinha vontade de parar. Em muitos momentos, eu mesmo ficava repugnada com o que eu estava escrevendo. Então, é muito estranha essa sensação. Eu, por exemplo, agora estou escrevendo um romance, que eu estou quase no fim já, e agora, justamente, eu estou na parte mais difícil, porque eu estou lidando com uma personagem repugnante. E ele era uma personagem repugnante. Eu tenho uma amiga judia que disse assim para mim: olha, eu não entendo você pegar personagem dessa, mesma coisa que você pegasse o Eichmann para ser protagonista do romance. E aquilo me abalou bastante. Eu já tinha acabado de escrever o romance, tinha dado para ela comentar para mim, né? E ela leu. Eu percebi que ela não gostou por causa disso, porque ela não conseguiu sentir empatia pelo personagem. Esse que é o problema. É o leitor sentir empatia pelo personagem. Então, eu me pergunto, não é? Porque o Cabo de Guerra teve muita repercussão. Até hoje se fala do Cabo de Guerra. Ele saiu em 2016. E o seu interesse, do pessoal da PUC, interesse acadêmico, não foi o único. Tem trabalho sobre ele na Unesp. Então, e até hoje, alguém sempre está falando sobre ele. Então, eu me pergunto, e é uma pergunta que eu faço para vocês, né, sobre essa questão da empatia com o personagem. Como é que vocês lidaram com isso? Isso é importante o autor saber. Então, vamos entrar já nessa questão desse narrador. Eu me senti, fazendo um outro parênteses aqui, porque a gente vai fazendo as digressões, né? Quando eu li a primeira vez o conto O Pai contra a Mãe, do Machado de Assis, eu fala de um capitão do mato, tal, e ele vai contando primeiro a história do capitão do mato, como ele vive na miséria, uma série de questões de atividade que ele exerce, né? Em determinado momento, eu me peguei lendo, torcendo para o capitão do mato conseguir capturar escravo. Entendeu? Então, o Cabo de Guerra, assim, depois a gente se dá conta, não, pera, o que eu estou fazendo, né? O que o Machado está fazendo comigo, aliás, né? Porque ele está falando de uma violência social que percorre, né? A escravidão percorre
aquela sociedade do 19, então é uma violência da qual vai pautar uma série de relações sociais, inclusive esse do pai contra a mãe. Aliás, gente, é um conto que vale muito a pena de ler, para ver se vocês têm essa sensação também, porque de determinado momento eu parei, não, peraí, não é isso, né? E aí, eu vou ler 2 trechinhos aqui do Cabo de Guerra, para mostrar, validar a minha argumentação a respeito desse personagem, assim, né? E também foi o que a gente acabou discutindo bastante no grupo, assim. A passagem que mais me... Várias passagens são comoventes, assim, mas a que mais me comoveu é quando ele fala da morte do pai, né? Então eu vou ler aqui rapidamente, aqui, tá, gente? Minha irmã não está em casa, provavelmente na missa. Na mesa da cozinha, minha mãe sabe, há uma travessa de aipim cozido com manteiga e outra de banana da terra com canela. Lá estão e lá iriam ficar pelo resto do dia. Vou encontrá-los no mesmo lugar no fim da tarde, na volta para casa, quando já esquecidas, peças insignificantes na economia geral da existência e até desses fatos que revivo agora. Mas, no fim da tarde, ao recresar à cozinha, quando deparo com a mesa ainda posta, tal como deixada pela manhã, elas ganham um imenso peso do símbolo, me invadem e passam a ocupar o lugar de quem as tocou por último e já não está lá. E justamente por não estar lá é que elas ainda estão ali. Elas, as 2 travessas, ao lado de 2 xícaras vazias, resto de leite ressequido no fundo, sobre a toalha que ainda ostenta o repuxo enrugado, formado pela passagem de um corpo apressado, no arrasto de se retirar. No caso, o corpo ainda vivo do meu pai. As coisas que ficam largadas. Essa parte aqui é tocante. As coisas que ficam largadas, tarefas decepadas pelo facão da tragédia, acabam emergindo como lembrete do que poderia ter continuado sendo, do que era ainda agorinha e nunca mais será. São sempre um modo de nos pôr na garganta o apertão da solidão inelutável, da saudade maligna. Isso ele falando do pai. Aí depois, mais próximo do final do livro, quando o Rodolfo, né, pega ele assim, aí o Rodolfo vai falar. Ele falando sobre o Rodolfo, né? A respiração está difícil, eu quase perco os sentidos, mas percebo que aquele apertão é dosado, o suficiente para me fazer ouvir, e move o que ele tem para dizer. Pergunta se sei quanta gente foi destruída por minha culpa, se sei que acabei com a família dele, com gente inocente, gente que me abrigou numa hora de necessidade. À medida que fala, parece que se angustia mais e mais, até que começa a gritar. Sabe o que fizeram com a Carmen? Sabe o que fizeram com a Carmen, filho da puta desgraçado? Sim, eu sei. Sei do estupro, sei do mamilo arrancado, sei do cacetete na vagina, sei da tortura na frente da tia, sei de tudo. Então, babucinho, perdão. E aí, só para, né, concluindo, é um narrador em primeira pessoa, e o narrador em primeira pessoa é um pacto estranho que a gente tem com ele. Ao mesmo tempo que a gente tem que colocar ele em dúvida, a gente tem que acreditar no que ele está dizendo para seguir a história, até para poder contradizê-lo depois. Em diversos momentos, eu me vi tendo uma certa, não sei uma certa empatia, mas uma simpatia por ele, né? Em determinados momentos, assim, conforme você vai narrando, principalmente esse do pai, quando chega nessa história do pai, quando ele está lembrando de Nazaré das Farinhas, é muito tocante, né? E a gente se vê um pouco, né, essa questão da xícara de café, o café pela metade, uma pessoa que não vai mais estar ali, né? Esse resto, esse resquício que fica, esse vestígio que fica de quem está, mas não está, né? Potencializando a ausência. E, por outro lado, tem a questão da Carmen e de todo mundo que perdeu. Quantos cafés não ficaram pela metade por conta da ação dele? Então, a mesma coisa. Em determinado momento eu parava e falava, não, esse cara não é esse cara, né? Não é isso, né? Então, fica sempre essa questão, esse narrador em primeira pessoa, que ele coloca tudo em dúvida, inclusive porque ele tem alucinações. A gente não sabe se ele está... E ele era um delator, ninguém confia num delator, ele vai dizer a verdade, não vai dizer a verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma certa franqueza, uma certa expansão de sentimentos, que ele também fala das suas fragilidades, assim. Então, a gente acaba, nesses momentos que ele está se abrindo, né? Quando ele fala que ele chega na cidade grande, aquela cidade é estranha para ele, que é uma cidade hostil, a gente também acaba enxergando de uma outra forma, né? Então, foi sempre essa relação tensa entre nessa figura do narrador, assim. E acho que por ser de primeira pessoa, eu vi numa entrevista, acho que no canal da História da Ditadura, você falou que você queria conversar com uma terceira pessoa, mas por ser de primeira pessoa, eu acho que a gente fica ainda mais impactado com isso, assim, com essa relação que a gente vai tensionando. Pô, será que é? Será que não é?
E é evidente que a gente sabe do que aconteceu, a gente sabe do colaboracionismo de muitos, né? A gente pensa assim, ele dizendo tudo o que aconteceu, a gente pensa, será que é ele querendo se... Ele está numa cama, entrevado, provavelmente assim, já não tem mais tanto tempo de vida. Será que é ele repassando todas essas questões para ele mesmo, para superar um determinado trauma? Será que é ele tentando nos convencer que ele está arrependido, que as coisas foram assim mesmo? Mas esses dois momentos chaves do livro, assim, que eu acho que simbolizam bem. Isso aí não aconteceu só, né, porque são dois momentos que estão mais para o final da leitura, mas durante toda a leitura do livro fica essa relação tensa entre quem é esse personagem, assim, né? Essa relação entre simpatia e asco, né? Então, acho que é... Bom, primeiro, eu sou um pouco partidária daquele princípio, nada do que é humano me é alheio. E eu não conheço nenhum malvado que se julgue malvado, não é? As pessoas, você não conhece ninguém que pense assim, eu sou o mal, né? As pessoas, bom, pode até existir, mas a maioria das pessoas que cometem atos condenáveis tem uma justificativa. Ela se racionaliza, existe a racionalização, ela justifica para si mesma tudo aquilo que ela fez. As suas vítimas continuam sendo suas vítimas, continuam sendo, os atos continuam produzindo aquele dano sobre outras pessoas. Mas dentro dela, dentro do próprio psicopata, existe uma justificativa, não é? E então eu acho assim que é um desafio do psicólogo, por exemplo, tratar com um psicopata e entender o íntimo dele, assim como de um autor. Você não pode, você é o autor, você não vai dispensar uma figura porque ela é repugnante. Eu, pelo menos, sinto muita atração por esse tipo de figura. Eu tenho vontade de entender o que se passa dentro da cabeça dessas pessoas. Então, esse foi um caso desses, não é? Por exemplo, em Imaculada, que eu escrevi em terceira pessoa, existe uma figura lá, a figura do Francisco, existe a figura do Francisco, e como disse uma dramaturga, né, que até pensou em fazer uma minissérie com os romances, mas que depois não foi feito, é muito escroto. Esse cara é muito escroto. Mas como era a narrativa era em terceira pessoa, o foco narrativo não conseguiu, não tentou penetrar no íntimo dessa personagem. Então, eu fiz uma estrutura mais ou menos tradicional, né? Então, eu não brinquei com os focos narrativos. Eu poderia até ter brincado com focos narrativos, como muita gente faz. Uma parte do romance, terceira pessoa, outra parte, primeira pessoa, etc. Não, eu não fiz. Então, eu não esmiucei o íntimo dele, né? Eu fui pelas manifestações exteriores. Por isso foi que, quando eu comecei o Cabo de Guerra, eu achei que uma terceira pessoa não me satisfaria. Eu não conseguiria entrar dentro dele numa terceira pessoa. Foi por isso que eu acabei optando pela primeira, depois do romance já começado. Eu já estava, acho que, umas 50 páginas, quando eu mudei tudo. E
Não, e só continuando um pouco, assim, depois eu vou ler uma pergunta da Viviane, que eu acho que tem um pouco a ver com isso daí também, mas ainda continuando nesse narrador, assim, o que chama muita atenção do personagem é a apatia que ele tem, né? É um, ele está sempre ao sabor das circunstâncias, ele entra na militância porque ele conheceu uma moça numa barraca de pipoca, né, e se encantou com ela e foi para essa militância de esquerda. Eu acho que tem dois personagens, isso daí eu não, depois que eu prestei atenção, você fala que tem bastante coisas sobre o Cabo de Guerra, tem um artigo assim muito bom aqui da Julieta Vargas Welber, Entre Desaparecidos e Delatores, Cabo de Guerra de Ivone Benedetti, a nossa contemporaneidade. Está nesse livro Narrativas Brasileiras Contemporâneas. E ela, primeiro que ela chama atenção justamente para isso, né, para essa perspectiva do delator, né, você acaba trazendo para o romance, teoricamente, quem sabe onde está o desaparecido. Isso é uma mudança muito importante, assim, do que vinha sendo feito, e é importante também trazer a figura do desaparecido, assim, que é um complemento, assim, eu acho que enriquece, por isso que eu não acho que seja um romance histórico, como a gente estava conversando nos bastidores, assim, os tensionamentos que você traz permite com que a gente leia, né, essa realidade histórica ficcionalizada e permite que a gente tenha outras perspectivas para a gente pensar, né? Então, essa relação da história, da literatura, da ficção com a realidade, eu acho que ela está bem relacionada, assim, a ficção acaba trazendo outras vozes e faz a gente, né, traz outros parâmetros para a gente pensar essa realidade, inclusive pensar a própria história oficial, né? Que a historiografia também vem desconstruindo muita coisa dessa história oficial que quer ficar na memória. Mas voltando a falar desse homem, esse homem apático, assim, isso daí foi uma reflexão que eu não sei se você trouxe propositalmente, ou se isso daí vai, quando coloca o livro no mundo, né, cada leitura vai, né, e isso também né, a potência da ficção também é essa. Então tem toda essa apatia dele, que ele também vai entrar vai ser um agente duplo, meio que por um acaso, por um coronel, do envolvimento, uma série de questões. E tem dois personagens que eu acho que tiram ele dessa apatia, e essa moça que ela traz no artigo também, que eu acho que é o Rodolfo, que incomoda bastante, parece que me incomoda bastante, e a Cibele, né? Tem uma virada narrativa ali, eu não sei se você vê dessa forma também, Ivone, também são as impressões que a gente teve, assim, a virada da culpa, quando ele começa a raciocinar, foi quando ele perde a Cibele, que ele pensa que ele perdeu a Cibele, porque o coronel falou para ela que ele era um cachorro, né? Que ele, por causa dele, meia São Paulo foi preso. E aí que talvez ele comece a elaborar, pô, o que será que eu fiz? Mas depois ele acaba voltando também do mesmo jeito com o Tomás, né? Mas voltando, assim, só para fechar, assim, tá confusa, porque a gente vai trazendo várias coisas, mas esse homem comum, eu fiquei pensando, inclusive nesse texto da Pajosa, assim, desse relatório do Doicode, a gente tende a colocá-los como ridículos, e a gente tende a colocar o torturador como um monstro. E é surpreendente como essa apatia do personagem nos faz perceber que é o homem comum que faz, né? Os excepcionais fazem as maldades, mas é o homem comum que também faz a maldade. Isso permite com que a gente pense, inclusive, o sistema repressivo, as relações que vão se dar na sociedade, numa sociedade pautada por esse autoritarismo. E eu não sei se você pensou nisso ou não, mas foi uma discussão que teve, e eu acabo tendo essa discussão muito grande, assim, pensando a censura, pensando a tortura também, né? Eu acho que duas chaves se abrem. Uma, o Stanislau Ponte Preta, né, trazia muita caricatura, usava muito humor para desnudar, isso é sensacional, mas também, quando você desnuda, você acaba escondendo toda uma série de outras relações que são violentas também na sociedade, assim. Então, o censor não era um idiota. Esse censor aqui do livro do Tapajós não era um idiota, ele estava dentro de um sistema repressivo que funcionava muito bem, né? O torturador, ele não é um monstro, o torturador é um homem comum, que está dentro de uma lógica também, de uma certa burocracia da tortura, o que até permite com que ele faça essa maldade, porque ele não se enxerga fazendo a maldade, ele se enxerga como parte de uma estrutura, né? Essas questões, assim, passaram por você, esse homem comum que faz o mal, aquela banalidade do mal, que acho que você fala na Arendt também, você acaba comentando um pouco na entrevista do História para a Ditadura, isso passou por você, porque foi uma coisa que me tocou bastante, me fez pensar bastante essas coisas, assim, tirar essa caricatura de quem não sabe o que está fazendo, né? Tirar essa apatia, para mostrar esse homem Na comum mesmo. verdade, eu não diria que ele é apático, eu diria que ele é passivo. Ele é plasmável.
ele é objeto, ele não é sujeito. Eu me pergunto se grande parte do povo brasileiro não é igual. E se a dificuldade em distinguir realidade e delírio, alucinação, não está tão patente hoje já, em muita gente, né? É interessante porque eu tive essa consciência quando escrevi, foi proposital. Eu nunca falei isso em público, mas as alucinações dele não são casuais, não é? É aquela coisa de até que ponto a realidade é o que nós vemos, até que ponto a realidade não é uma alucinação, é uma criação da nossa mente, nós acreditamos no que queremos. Por isso é que eu digo que ele não é um sujeito apático. O apático seria alguém que tem potencialmente a capacidade de agir, mas se nega a agir. Não consegue agir. O passivo, não. O passivo é aquele que não tem a iniciativa, que deixa que a iniciativa seja alheia. Ele é uma massa moldável, ele é um objeto, ele é um narcisista, ele entra no movimento estudantil para paquerar. É uma paquera que o leva lá. E ele acaba não conseguindo separar as coisas. Ele acaba se envolvendo porque ele não foi capaz de dizer não. Quando ele encontra o Rodolfo no ponto de ônibus e se oferece para trabalhar, por que ele se oferece? Não sei. Por que ele se oferece? Ele não queria trabalhar. Para parecer bonito, provavelmente. Essa é uma pergunta que eu falo para vocês, faço para vocês. Porque ele era um narcisista. Eu não posso ficar aqui do lado desse sujeito tão ativo que eu considero um cara legal, um cara porreta, né? Cara positivo. Eu aqui, não é? Eu preciso me mostrar, então, eu quero trabalhar. E aí foi que o Rodolfo fala, então você vai trabalhar na infra. É interessante, porque essa daí é uma expressão que era muito usada na época, né? Então você pode trabalhar na infra. E aí, então aí ele vai, mas no dia seguinte ele não quer mais. Ele não quer mais. Ele é procurado no dia seguinte, mas ele não consegue dizer não. Ele não consegue dizer não, por quê? Porque o narcisismo dele fala mais alto. Então, alguém aqui escreveu, um psicopata, eu vi agora há pouco, o psicopata não tem remorso. De fato, ele não é um psicopata. Ele não é um psicopata. Mas ele é um sujeito extremamente fraco. Ele é extremamente moldável, passivo, não é? E não sei se eu respondi. Não, respondeu. E essa questão do narcisismo, assim, fica mais evidente quando ele está presenciando a tortura, né? Que eu acho que eu posso até ler, eu estava procurando aqui, eu vou até ler o trecho, assim. Tudo tem um limite, tinha dito Parreira, e é verdade. Naquela hora é de se acreditar que todos ali esperassem o limite do sofrimento que faria o homem falar. Não era bem assim. Na realidade, ninguém ali parecia querer encontrar um limite para o que fazia ou pensava. Ali o que se esperava era que a natureza impusesse o seu, que é a morte. E era verdade que todos a queriam. Os dois homens por inércia, Tomás por ódio, prisioneiro por desespero, eu por despeito. O que sinto então é coisa nova. Tem a força de permanência que os primeiros sentimentos costumam ter. Despeito, porque olho de cima aquele frangalho humano e ao mesmo tempo me enxergo embaixo. Né? Então acho que tem essa
esse personagem assim, tem esse narcisismo, o narcisismo também está muito relacionado com essa insegurança, que ele sempre demonstra ao longo de todo o livro, né? Ele sempre se sente menor também, né? Sim. E ele se sente homem pela primeira vez com Cibele. Que eu acho que quem mais desestabiliza ele, assim, é a Cibele, né? Exato, é. Quando ele começa a se sentir gente, né? É com ela. E ela... bom, também tem aí o outro fator, né? Que é o problema da religiosidade dela. A religião, para mim, é uma coisa muito importante. Muito importante. É alguma coisa que o avô era padre, e tem toda aquela religiosidade da Mariquinha, que não é a religiosidade da Cibele, são duas coisas completamente diferentes. Não é? E você veja que papel importante a religião está desempenhando hoje em dia. Como é uma coisa que causa, pelo menos a mim, causa muita reflexão, o apego à religião, né? O modo do apego à religião. Não eu acredito que 90% das pessoas têm alguma religião, algum tipo de religião. Inclusive os comunistas tinham. Eu acho que aquilo era uma religião. Eu acho. O modo como nós agíamos, nós Pode continuar, né? O modo como as pessoas agiam, aquela espécie de suicídio por uma causa. Não interessa analisar objetivamente a relação de forças. Não interessa isso. A causa é importante. É uma questão de fé. Eu, quando lia as publicações, eu me sentia muito constrangida. Aquilo lá não era objetivo, as publicações do partido. As publicações internas, não os panfletos, as publicações clandestinas internas. Aquilo não era objetivo. Aquilo era uma profissão de fé. Eu via que aquilo não podia ser. Então, era uma atitude muito religiosa. Assim como meu professor de latim tinha lá a sua religião, né? A Cibele, né, agora partindo para a ficção, a Cibele tinha um tipo de religiosidade que não era igual ao da Mariquinha, que não era igual ao do avô, né? Que o avô ex-padre era um sujeito culto, a Mariquinha era uma devota, uma carola, a Cibele era uma espiritualista. Então, todas essas facetas, né, me parecem muito importantes no ser humano. E eu, qualquer hora, ainda exploro mais isso. E você está vendo hoje como é que estão as coisas. Não é? E eu venho vendo isso desde a década de 70, quando apareceram os primeiros pastores com sotaque americano na televisão brasileira. Eu falei, isso é muito perigoso. Eu percebi que existia ali um plano. Eu senti isso. Eu senti que existia um plano. E era. E esse plano deu certo no Brasil. Deu muito certo. Nós estamos vendo o que é que tem hoje. Nós estamos no meio de uma guerra santa. É absurdo. Eu nunca imaginava que no século XXI, 2022, nós estaríamos vivendo isso. Mas sempre houve isso. O Brasil profundo, sempre foi muito religioso e muito crédulo. Mas isso já é outra história. Eu vou ler uma pergunta aqui da Viviane, Ivone. A minha pergunta é sobre o desenvolvimento da história. Você começa a escrever já sabendo como será o final dos personagens principais ou vai deixando a história te levar? As duas coisas. As duas coisas. Pensando especificamente no cabo de guerra.
Aqui é um exercício de memória, né? Porque eu preciso me lembrar de como foi que a minha cabeça trabalhou naquela época, né? Mas eu sei o começo, eu sei o fim. Eu fiz um curso de roteiro com o Jorge Furtado, num site chamado Barco, e ele falou uma coisa muito interessante. Quando você escreve uma história, normalmente, as pessoas sabem o começo, sabem o fim, não sabem o meio. Então, é como se fosse, você sabe o primeiro ato, pegando assim uma peça de teatro, né, de 3 atos. Você sabe o primeiro ato, você sabe o terceiro e último ato, mas o segundo você não sabe ainda. E é meio que assim, é meio assim. Eu acho que todo mundo trabalha mais ou menos desse jeito. Você começa a desenvolver, então você pensa num determinado tipo de desenvolvimento. Aí chega um momento que você chega num nó, você não sabe como resolver aquela questão. Você não sabe de que modo verossímil, porque você tem que trabalhar com verossimilhança, né? Se você foge da verossimilhança, o leitor não acredita mais em você, ele larga o livro. Ele fala assim, não, isso aqui é uma história pueril. Então, mesmo que você faça uma história fantástica, ela tem que ter verossimilhança, ela tem que ter uma coerência interna. Então, você chega num ponto que você pensa assim, como é que eu vou passar a personagem da situação A para a situação B de uma forma que seja verossímil? Então, você percebe, de repente, que você não tem essa fórmula. Então, você tem que mudar a situação B ou a situação A. Então, aí é que você vai sendo levado pela história, porque a história te faz mudar de roteiro, às vezes, porque senão você não consegue estabelecer uma trama que crie o pacto de credibilidade com o leitor. Então é mais ou menos isso. Existiram vários momentos no desenrolar do cabo de guerra. Sim. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim. Viane que diga. Eu vou colocar aqui no chat. Ivani, falando um pouco falou dessa questão da história, né, da gestão do trajeto, tem um plano, depois, às vezes, a história leva para outro lado. Pensando na forma, assim, que também tem uma discussão bem interessante nessa relação dessas literaturas de ditadura, que eu acho que é o Ricardo Piglia que traz, que é esse tensionamento entre mais do que descrever o que aconteceu, é transmitir uma experiência do que aconteceu. Eu acho que o seu livro traz essa experiência não só pela figura do narrador, que vai tensionando bastante, né, vai nos levando para esses lados, mas também pela forma como você constrói, né, trazendo essas temporalidades. Ele na cama em 2009, mas aí vai para Nazaré, depois vem para São Paulo, para Santos, e vai, né, essas temporalidades vão se misturando assim, e vai criando meio que um clima de época que vai exigindo que a gente adentre nessa história até para fazer as conexões do que você está trazendo, assim, né? E eu acho muito interessante também que abre com um sonho e termina com o que originou esse sonho, né? É o mesmo parágrafo na abertura e no final que acho que demonstra, não sei se você pensou nisso também, ou se a gente vai nessa circularidade desse passado que não passa mesmo, porque a gente não consegue, né? A gente não consegue olhar de frente esse passado, não consegue punir os culpados, né, judicialmente e tal, e essas coisas sempre voltam com essa anistia um tanto forçada, essa política Na de verdade, memória, não sei. originalmente, o texto começava com ele batendo palma em Santos. E aí, você veja, aí também acaba respondendo também um pouco a Viviane. Ele começava batendo palma em Santos. Assim, aquilo lá, né? Daí aconteceu lá um acidente, tarari, tarará, tarará. Terminei o romance, terminei com o fato do tiro, né? A última página.
Depois que eu tinha terminado o romance, eu pensei, pô, esse cara vive alucinado. Eu peguei aquilo e botei no começo. E transformei aquilo numa obsessão, num sonho recorrente, que ele comenta, né? Então, tem aquela página do fim, veio para o começo, e depois que acaba aquela página, ele fala que esse sonho volta, etc. Papapá, papapá, e aí daí ele passa a falar da irmã, tarari, tiriri, tarará, tarará, e depois vai para Santos, que é quando ele bateu palma em Santos. Então, a construção é sempre muito cheia de meandros, né? Pelo menos para mim. A intercalação dos tempos também nem sempre acontece como eles estão, né? Às vezes acontece, não, eu vou pegar isso aqui, vou tirar daqui, vou botar aqui, ou vice-versa. Também pode acontecer. Isso, acho que todo mundo que escreve acontece. E graças a Deus que hoje em dia existe computador, não? Porque quando era na máquina de escrever era muito complicado. Precisava recortar e colar. E não, e aí pensando nessa questão da forma, né, da forma e do conteúdo, eu acho que é isso que vai trazendo essa experiência mais do que a descrição, né? Então isso que vai indo além de um relato jornalístico, por exemplo, ou mesmo de uma historiografia que se paute mais no descritivo, né? Eu acho que é aí que entra o papel importante da ficção, porque ele vai reproduzindo essas experiências assim, e eu acho que essa intercalação que você vai fazendo, acho que é muito das temporalidades, assim, que vai exigindo que a gente vai construindo essa história também, eu acho que é muito significativo, assim, os lugares que você vai descrevendo também, né, toda essa trajetória do personagem, e o próprio personagem em si, em primeira pessoa, que, como eu disse, a gente também... A beleza do romance é a possibilidade de você juntar a ação com a reflexão. Eu acho que essa é a beleza do romance e que distingue, por exemplo, do cinema, não é? Do próprio teatro. Você pode introduzir a reflexão no cinema, no teatro, mas numa dosagem menor. Se você ficar refletindo muito tempo, o espectador se cansa. São linguagens diferentes, né? Tanto que muitos romances, o Hitchcock consta, né? Isso também ouvi do Jorge Furtado, que o Hitchcock dizia que só os maus romances dão bons filmes, porque você não precisa ficar garimpando na reflexão. No mau romance, aquele que só tem os diálogos, né? Deve ser isso que ele se referia, você não precisa garimpar reflexão para criar a cena, né? Quando você trabalha em cima de um filme, por exemplo, O Nome da Rosa, né? O filme que foi feito em cima do Nome da Rosa eu considero péssimo, né? O pessoal achou maravilhoso e tal. Metade do romance não está lá, primeiro, né? E mudaram o final, que é para agradar o público. Aquele final não existe no romance. O final do romance é outro. Então, você tem que tirar muita coisa, né? Você tira muito conteúdo para conseguir fazer um filme. Então, são vantagens que você tem na dramaturgia, você tem algumas vantagens, né, que você não tem na ficção escrita, no romance, e vice-versa. E a grande beleza que eu acho da ficção escrita é essa, da reflexão que ela consegue transmitir. Sim, é a reflexão que vai tendo outros desdobramentos. A gente parte do texto, vai para o contexto, volta para o texto, e cada vez é um olhar diferente que a gente vai tendo, tanto sobre o texto, quanto sobre o contexto da onde esse texto vai emergindo. Eu vou passar para o Ricardo. Ricardo, você quer fazer a pergunta no microfone? É só abrir o microfone e fazer. Obrigado, Leonardo. Pena nós termos pouco tempo, mas a minha pergunta vai no sentido que nós abrimos já aqueles trabalhos, né,
com o Pedro Tierra, e ele falou uma coisa muito interessante, mas que me intrigou bastante, e eu gostaria de perguntar para a Ivone. Ele falou assim, que o sentimento é como se fosse mau companheiro das palavras na poesia. E a senhora escreve muitos anos depois, de 1968. Eu queria saber se a senhora foi movida só pela cognição, a intelectualidade e a elaboração intelectual na manipulação das palavras, ou se move a sua escrita também um sentimento de indignação, né? E eu falo isso por ter assistido na pandemia uma live do Leonardo Boff falando sobre algo que está até na Bíblia, de um sentimento iracundo que motiva para a ação, né? E eu fiquei pensando fiquei muito intrigado isso com o Pedro Tierra falou. Eu queria saber se a senhora é movida na hora da sua escrita por algum sentimento de ira e revolta. Primeiro, não me chame de senhora, por favor. Muito prazer em te conhecer, Ricardo. É um prazer também, da mesma forma. Olha, Ricardo, eu não consigo trabalhar com sentimentos fortes, eu sentindo, né? Eu preciso ter algum distanciamento. Não é tanto que eu só consegui escrever sobre esse clima vivenciado. Eu estava falando agora há pouco para o Leonardo, que eu não consigo escrever sobre lugares que eu não visitei. Eu guardo dos lugares, das circunstâncias, das situações, eu guardo lembrança muito palpável. As lembranças que eu guardo vêm com cheiro, vêm com gosto, vêm com música. Então, mas eu preciso elaborar primeiro antes de conseguir escrever. Não é? Porque se eu for escrever com iracúndia, eu não vou fazer um romance, eu vou fazer um panfleto. Então, eu acho que a arte é elaboração, né? Chopin, por exemplo, quando compunha, eu estava lendo isso numa autobiografia da George Sand. Vinha inspiração assim para ele. Tchum! Ele estava na praia, aí vinha aquela inspiração. Isso é porque eles passaram um tempo em Maiorca. Ele trabalhou, ele compôs os prelúdios dele em Maiorca. Então, ele precisava voltar logo para o piano. Ele já voltava, já se sentava, e aí ele elaborava aquilo de uma forma tão sofrida, mas tão sofrida, porque ele não se conformava com aquela inspiração primeira. E tanto que as peças saíam extremamente elaboradas, e tanto em termos melódicos quanto harmônicos. E eu acho, assim, que a criação artística é isso. Ela é uma elaboração de fortes sentimentos. Né? Eu, por exemplo, não consigo escrever sobre o Araguaia, porque lá eu perdi os grandes amigos. Eu não consigo escrever sobre essas pessoas. Eu não consigo. Entendeu? Não sei se respondi. Respondeu, sim. Muito obrigado. Eu acho que o Tierra, né, Ricardo, ele foi um pouco nesse sentido também, quando ele fala, ele usa inclusive esse termo de panfleto, né, se escreve com tanto sentimento, ele quer fazer um panfleto, ele quer que a obra dele perdure, que a palavra perdure para além do momento que ela foi, né, emitida. E ele diz ainda que o único panfleto que surtiu algum efeito foi o manifesto do Partido Comunista, que perdurou. Não, mas eu gostaria... Olha, me permita, desculpe, mas aquele trecho que você leu, sobre a morte do pai, aquilo lá, é óbvio que eu vivi.
eu não poderia tirar aquelas reflexões do nada. Eu refletia sobre aquilo quando eu perdi gente, quando eu perdi seres amados. Não foi meu pai, não foi naquela situação. Mas aquele sentimento eu elaborei, de alguma forma, elaborei e coloquei lá, com aquele texto que você leu. De onde veio aquilo? Não foi do nada. Nada parte do nada. Nunca existe isso. Desculpe ter interrompido. Não, imagina, era dentro dessa reflexão que você trouxe mesmo, Ivone, na resposta para o Ricardo. E essa questão do Araguaia, né, dessa questão da elaboração, o Piglia também tem um texto que ele, falando do Rodolfo Walsh, que perdeu a filha para a ditadura e depois ele também acabou sendo assassinado pela ditadura argentina. Ele fala que o Walsh ele usa esses deslocamentos, né, ele coloca na boca de outros personagens algo que ele viveu. Então, quando ele vai falar da morte da filha, ele coloca na boca de um terceiro personagem para dizer aquilo, que é mais ou menos também o que a gente vinha debatendo, né, desse livro da Eloise Stewart aqui, né, do Torturador em Romaria, assim, como ela desloca esse ponto de vista para poder talvez elaborar algum trauma que ela tenha, que é um trauma individual, mas também é um trauma social, né? Eu acho que a literatura trabalhar essas questões, ela nos faz também entender como um trauma social, para além desse trauma, além de ser um trauma individual, né? Eu vou ler uma pergunta aqui, se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Mas eu vou ler uma pergunta que a Amanda deixou, a Rose também colocou aqui no chat, e também foi um debate que surgiu bastante no encontro que a gente fez, que é a respeito do título do livro, do Cabo de Guerra. A Amanda mandou assim, ó, o título Cabo de Guerra gerou um debate instigante no clube de leitura que promovemos. A ambiguidade tanto dos sentidos literais e figurados do termo, quanto a associação a uma certa luta simétrica entre Estado e a guerrilha, dividiram as leituras. Pode comentar um pouco a respeito do título da obra, aí completando o que a Rose trouxe aqui, a Rose colocou, por que esse título? O embate das forças experimentadas no mergulho deles em dois lados da história? Então aí a gente discutiu exatamente isso, né? Por que o Cabo de Guerra? O Cabo de Guerra é ele indo tanto para a militância quanto depois para a repressão. A Amanda levantou a questão que o Cabo de Guerra não é o que acontece no romance, o romance não é assim, né? A gente lendo o romance é outra abordagem, outra perspectiva, mas tem sempre aquela teoria dos dois demônios, né, da luta simétrica entre a guerrilha e a ditadura, e o Cabo de Guerra remete a essa ideia de duas forças similares disputando um espaço. E também tem uma colega nossa, que eu acho que ela não está presente hoje, a Melissa, que ela é chilena, e ela falou do Cabo de Guerra como uma patente do soldado mesmo, e aquele soldado dentro de uma engrenagem que obedece, sem refletir porque ele está obedecendo, que eu acho que vai um pouco do que a gente pensou, toda essa questão desse narrador em primeira pessoa, desse homem que está dentro de uma estrutura burocrática de repressão e extermínio, que ele não se enxerga, né, como um mandante de tudo aquilo, mas como uma parte. Se ele não fizer, o outro vai fazer. Então ele faz. Né? Então, o título do romance, né, levou um bom tempo da discussão a respeito disso. Aí, que você puder falar um pouco sobre isso. Olha, muito interessante isso. O Humberto Eco tem um livro chamado Limites da Interpretação. Eu recomendo esse livro a todo estudante de literatura. É uma obra muito importante. E logo no começo, ele comenta as interpretações que ele recebeu dos leitores acerca de suas obras, de seus livros. Algumas delas surpreendentes, que eu jamais teria pensado. Então, depois ele faz toda uma reflexão sobre os limites da interpretação, etc. Até que ponto a interpretação é válida, a partir de que ponto ela deixa de ser. Mas a história a expressão cabo de guerra está dentro do romance. O Matias, eu nunca me lembro se eu chamei o cara de Matias ou de o policial lá, que é... Tomás. O Tomás, eu mudei o nome dele, por isso que eu fico entre Tomás e Matias, porque era Matias e Tomás. O Tomás chega para ele e fala assim: o nosso mundo está dividido em Ocidente
e Oriente. Há um cabo de guerra entre essas duas forças. Ou você está de um lado, ou você está de outro. E ficou lá o cabo de guerra no meio, lá nesse diálogo. A expressão cabo de guerra ficou o romance inteiro. Eu terminei, eu não tinha um título. Eu não sabia que título dar. Mas eu fiz uma lista de uns 50 títulos, mas nenhum me agradava. E eu comecei a pensar naquela história da chuva, sabe? As borbulhas da chuva. Não tá. Aí, cabo de guerra. É cabo de guerra. Porque é um momento histórico em que era, de fato, aquilo que o Tomás fala, era um cabo de guerra. E continua sendo. E continua sendo. Nós vivemos um cabo de guerra. Agora, ao mesmo tempo, não me passou despercebida a possibilidade da ambiguidade do cabo como patente militar, como grau militar. Não me passou despercebida essa ambiguidade, não. E eu achei ótimo. Eu achei que é uma ambiguidade. Agora, houve quem, a partir do cabo, da palavra cabo, fizesse uma analogia com a história do Cabo Anselmo, que não que não deixou também de passar pela minha cabeça. Embora eu, pessoalmente, ache que o Cabo Anselmo, sim, era um psicopata. Para mim, era, né? Pelo que é verdade que o que eu conheço dele é dessas coisas que todos nós lemos, né, a respeito dele. Mas eu acho que uma pessoa que conviveu com uma mulher durante tanto tempo, né, e sabia. Depois ele apareceu dizendo que achava que ela não ia ser assassinada, etc. e tal, mas ele sabia muito bem, né? E aí houve quem fizesse essa analogia, se bem que, se você estudar a história do Cabo Anselmo e o meu romance, na verdade, a história das duas personagens, dele e desse personagem sem nome, do meu romance, que ele não tem nome, né? São bem diferentes. Mas é interessante, eu achei muito legal isso que vocês fizeram. Essa viagem de vocês foi muito boa. Não, foi, e deu bastante. Isso está no romance mesmo, mas eu acho que a gente tem trazer para o personagem, eu acho que é justamente para esse narrador de primeira pessoa, né? Que você, né, aparece no romance essa luta entre Ocidente e Oriente que expande o personagem, mas como toda a narrativa é em primeira pessoa, acho que sustentar na figura dele. E quando a Melissa falou... Pode falar. Se você pensar, ele está no centro do cabo. Ele não vai para ele não assume nenhum dos lados. Não é? Exatamente. O Tomás fala, é um cabo de guerra, você está de um lado, você está do outro, você não pode ficar em outro lugar. Mas ele não está em lugar nenhum. E falando do Cabo Anselmo, Ivone, eu não sei se você viu, também fica a recomendação para o pessoal que está aqui, tem uma série na HBO que chama Em Busca de Anselmo. E aí são 6 episódios, né? Vai tratando toda essa trajetória do Anselmo, fala da Soledad, fala dessa função de agente duplo, mas nos 4 primeiros episódios, a impressão que fica assim, o Anselmo ele tenta te ganhar, né? Não sei se foi a montagem do diretor ou alguma coisa. Tenta te ganhar, tenta falar a versão dele sobre o que aconteceu. É um documentário. É um documentário. Ele é entrevistado. Ele é entrevistado. Ele e várias outras pessoas assim são entrevistadas. Eu vi trechos. Você chegou a ver? Então é muito bom assim. Aí no 5º ou 6º episódio ele já se mostra como ele é mesmo, assim, com até certo prazer do que ele fazia. Mas até nesses 4 primeiros que a gente conhece na história, né? Aí fica mais difícil da gente embarcar no que a gente embarca quando lê o seu romance, assim, né? Mas em todo momento ele tenta de alguma forma ganhar sua simpatia e justificar o que ele fez, né? E as pessoas entrevistadas, né? Tem pessoas entrevistadas que perderam
perderam amigos, perderam maridos, tudo que falam com extrema revolta mesmo, uma revolta legítima. E tem outros que também militaram e sabem da história do Anselmo, tudo, mas eu acho que talvez para eles se justificarem para eles mesmos por que eles caíram né, por que aconteceu o que aconteceu, por esse agente infiltrado, eles falam, não, mas ele era muito carismático, ele era um cara muito, muito proativo, então ele estava sempre, né, ele sempre se oferecia para fazer, e a gente não, né, acho que talvez pensando, a gente não ia imaginar que ia acontecer isso, mas aí depois tudo vai se desconstruindo, assim, é um documentário bem interessante, esse Em Busca de Anselmo, assim, acho que fica aí para quem quiser assistir, tá na Sim, HBO. Para quem conseguir superar a repugnância. Exatamente. Leonardo, se você Exatamente. me permite, só para essa questão da patente, atualizar. É uma frase que ficou muito famosa do Eduardo Bolsonaro, quando estava dando aula no cursinho, que se o pai dele não fosse eleito, ou tivesse algum problema na eleição, que ele fosse prejudicado, bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Ficou famosa essa frase dele. Eles vão conseguir. Sim. Se for eleito, eles vão conseguir. E, Ivone, a gente já está 1h30, assim, vamos caminhando para o final. Vou ler uma pergunta do Hélito, que é mais ou menos uma pergunta que eu ia fazer também. Que autores e obras da literatura podem ser consideradas influentes da sua obra? Nossa, tantos. Assim, Dostoiévski. Dostoiévski, para mim, é o maior escritor do mundo. Para mim, naturalmente. Os russos, em geral. Né? Os russos, para mim, foram muito, 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 muito influentes. No Brasil, Machado. O Machado, se não tivesse escrito em português, seria um escritor muito famoso. E, bom, tem os franceses, né, os clássicos franceses, né, que eu li muito, Balzac, Flaubert, o próprio Hugo, né, Victor Hugo. Mas eu acho assim, eu colocaria como primordiais os russos e o Machado. E o Graciliano Ramos. Fundamental. Excelente. Excelente, Ivone. E você está lendo alguma coisa, assim, recentemente? Eu comecei a ler O Homem Sem Qualidades, tijolão desse tamanho. Estou lá, estou lutando. O mais difícil é segurar o livro. Verdade. Verdade, Ivone. Ivone, então vamos encaminhar para o final. Gente, muito obrigado. A lista está aqui no chat, tá? Muito obrigado de novo, Ivone, por essa conversa, assim, acho que foi muito significativo para todos. Eu recomendo muito, assim, a gente recomenda bastante o romance Cabo de Guerra, é fundamental, assim, para a gente entender uma série de questões, e é um livro que nos desestabiliza frequentemente, assim, né? A gente vai lendo, a gente vai se estabilizando com ele, que é a função da ficção, né, Ivone? Assim, não sei se tem uma, né, você pode Olha, falar em eu me sinto muito lisonjeada, muito feliz por saber disso, porque eu acho que o livro cumpre a função que é justamente... Eu tenho um amigo que disse assim, eu me peguei várias vezes parando de ler para pensar. E também essa observação dele me deixou muito feliz. São pessoas como vocês, inteligentes. Eu tenho um amigo italiano, tradutor, o Daniele Petruccioli, que é escritor também. E assim que ele leu o livro, ele batalhou muito para traduzir. Ele foi para grandes editoras na Itália e, assim, querendo traduzir o livro, mas não conseguiu. Não conseguiu porque, simplesmente, eles não têm pareceristas que leiam português, né? E disseram que a ditadura militar brasileira não era um assunto de interesse na Itália. E eu fiquei muito triste, porque eu achei assim que seria muito legal, né?
ser lida na Itália, mas não aconteceu. E fico muito contente com isso. O livro tem tido muita repercussão, como eu te disse, desde 2016, ele sempre reaparece, ele não ficou esquecido. Outros livros até que foram premiados, hoje não se ouve mais falar deles, mas o Cabo de Guerra está sempre voltando e isso me deixa muito contente, porque eu acho que de alguma forma, eu cumpri uma missão. Eu consegui aquela minha pergunta que eu fiz nos bastidores, né? Não sei se foi nos bastidores ou no começo, por que escrever, não é? Então, quando eu vejo pessoas como vocês se reunindo, discutindo, levantando questões tão pertinentes, tão inteligentes, eu percebo que eu não preciso de resposta. A resposta está aí, está em vocês. Vocês me deram a resposta. Muito obrigada pelo prazer de conhecê-los. Muito bom. Obrigado, Ivone. Olha, a gente que agradece, foi maravilhoso. No chat tem um monte de elogios aqui, e a gente se sente honrado mesmo, como eu falei para você, assim, é uma honra ouvi-la, e um livro maravilhoso, gente, eu recomendo demais, tá? Então, muito obrigado a todos que estiveram presentes, forte abraço para todo mundo, abraço, Ivone, e até mais, gente. Valeu. E eu estou à disposição sempre que quiserem, precisarem, eu estou à disposição. Tá ótimo, aí, bom final de semana para todos. Foi ótimo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.